Êxodo 20, verso de número 16. Eu farei a leitura, os irmãos acompanharão. Diz assim então a palavra do Senhor: Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Esse é então o 9º mandamento. A realidade, ela depende da verdade. E a verdade é que de fato estabelece e fundamenta a realidade. De sorte que realidade e verdade são duas faces da mesma moeda. Uma não pode subsistir ou existir sem a outra. Eu creio que os irmãos vão lembrar bem, aqueles que gostam de filmes, ou quem gosta de ler gibi, os irmãos devem lembrar de uma dimensão espelhada do filme do Doutor Estranho, não é? Aonde as pessoas que estão nessa dimensão, elas enxergam as coisas, mas só que aquilo não é de fato a realidade. E por quê? Porque na dimensão espelhada não há de fato a verdade. As coisas foram mudadas. Então, por isso que a realidade é alterada, porque a verdade não está ali. Pois bem, o 9º mandamento, ele trata exatamente da santidade da verdade. O 9º mandamento trata exatamente sobre a santidade da verdade, que é a razão da existência, o fundamento, a razão da realidade, é exatamente a própria verdade. E conforme o apóstolo Paulo, escrevendo a Tito, no capítulo 1 da sua carta, no verso de número 2, Paulo disse que Deus não pode mentir. Então, a verdade está fundamentada no atributo da veracidade divina. Deus, de fato, não pode mentir. Então, Ele é o autor da verdade. A verdade fundamenta-se na pessoa de Deus, né, e nos seus atributos. O breve catecismo, na pergunta de número 4, quando ele pergunta assim: o que é Deus? O catecismo responde dizendo que Deus é espírito perfeito, infinito, eterno e imutável em seu ser. Sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. E verdade. Então, quando nós falamos da eternidade de Deus e da imutabilidade de Deus, nós estamos exatamente dizendo que Deus não pode mudar quem Ele é, como também não pode mudar o que Ele decretou. Ou seja, a verdade, ela não pode ser alterada, nem na própria pessoa de Deus e nem dentro da criação, porque Ele é o autor da verdade na criação. O Senhor Jesus Cristo, escrevendo, ou orando por nós, melhor dizendo, em João 17:17, ele diz assim, ele pede que o Pai nos santifique, e nos santifique na verdade. Mas o que é a verdade? Então ele responde, a verdade é a tua palavra. Então, Deus não pode mudar quem Ele é e não pode mudar o que Ele ordenou para a sua criação. A verdade não pode ser alterada, ela é imutável. Dito isto, então, os irmãos agora vão começar a compreender que o 9º mandamento não trata apenas de um falso testemunho diante de um júri, mas que o 9º mandamento trata sobre a santidade da verdade que reside em Deus e está na criação. E todos os elementos criados por Deus, eles vivem numa realidade da qual Deus é o autor e o mantenedor pela sua palavra, que é a verdade. E isso então nos inclui como seu povo, como suas criaturas, como aqueles que são habitados pelo seu Espírito. A afirmação de que Deus é imutável, na verdade, precisa de fato ser melhor guardada no nosso coração.
Quando o catecismo, interpretando estas coisas, na pergunta 4, diz que Deus não pode mudar a verdade do seu ser e da criação, em última instância, o que a Bíblia está dizendo e o catecismo está trazendo a nós é que Deus, ele é a fiel testemunha da verdade. Escrevendo o Apocalipse, o apóstolo João vai dizer que o Senhor Jesus Cristo é a fiel testemunha. O profeta Isaías, quando relatou como seria o caráter do Messias 700 anos antes do nascimento do próprio Messias, lá no capítulo 53, no verso 9, Isaías disse exatamente o seguinte, na parte B do verso: não há dolo na sua boca, não há mentira na sua boca, há verdade nos seus lábios. Então, o Senhor Deus é de fato a fiel testemunha da verdade. Lucas, relatando então um momento, não, eu vou citar Lucas depois, vou mudar agora que acho que facilitará a nossa compreensão. Então, o Senhor Jesus Cristo é a fiel testemunha da verdade, portanto, todas as vezes que um homem profere uma mentira, ele profere diante do próprio Deus, que é a fiel testemunha, e ele profere contra Deus, que é a própria verdade. Isso precisa ficar claro para nós não reduzirmos o mandamento, para nós não diminuirmos a sua aplicabilidade na nossa vida. Nas aplicações, nós vamos poder explorar um pouco mais sobre o engano, a mentira, a falsidade e como muitas vezes nós operamos estas coisas sem ter talvez a devida atenção de que estamos pecando contra Deus e contra o nosso próximo. Eu vou abordar o nono mandamento basicamente como temos feito, de 3 formas: a sua abrangência, sua exigência, sua proibição e as aplicações para a nossa vida. Mas no caso do nono mandamento, eu preciso inserir uma outra questão. Como o mandamento versa sobre a santidade da verdade, mas a Escritura colocou isso, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, então é importante entender por que Deus não disse fale a verdade, ou preserve a verdade, mas por que ele disse não diga falso testemunho contra o teu próximo? Isso tem um propósito e há um sentido também nisso. No mundo antigo, deixa as crianças se concentrem, porque isso deixa as crianças. Elas têm direito de fazer barulho e de não se concentrar. Os adultos não. No mundo antigo, o sistema judiciário não é como o que nós conhecemos hoje, com técnicas, ferramentas, especializações para se tentar descobrir a verdade quando um crime é cometido. No mundo antigo, diferente de nós hoje, presumia-se a culpa, hoje presume-se a inocência. Então, como se presumia a culpa, ficava a cargo do acusado provar que era inocente. Em nossos dias é diferente, presume-se a inocência, ficando a cargo de quem acusa provar que a pessoa é culpada. Então, essas questões circunstanciais, elas devem ser levadas em consideração na análise do texto que estamos lendo. Dito isto, então, no mundo antigo, como presumia-se a culpa, qualquer acusação era levada sempre de forma muito séria, e deve ser. Só que por conta da presunção da culpa e pela falta das ferramentas, tecnologias e etc., como nós temos hoje, que capacita, não é, os agentes a descobrir a verdade, então, nos crimes que exigia pena de morte, a vida do acusado ficava nas mãos do acusador, porque presume-se a culpa. Entendem? A vida ficava nas mãos do acusador.
Ele acusava, se a pessoa não pudesse provar ainda que fosse, ela era penalizada. Então a vida ficava nas mãos de quem se acusava. Tendo então este ambiente, o Senhor Deus graciosamente, quando reúne o seu povo, a sua igreja em uma nação, no caso Israel, e eles também tinham essa herança judiciária, que era o comum daqueles dias, Deus graciosamente vai estabelecer os mecanismos para o estabelecimento da verdade, a fim de que a vida de quem era acusado não ficasse nas mãos do acusador, mas ficasse nas mãos da verdade, que seria declarada pelos juízes. Por isso que em Israel você tem juízes, os anciãos, os sacerdotes. Então Deus estabelece mecanismos para isso. E o primeiro mecanismo é este: uma imposição de Deus para o seu povo para que não mentisse quando fossem chamados a testemunhar num caso diante dos juízes contra ou a favor de alguém. Então esse é o primeiro mecanismo. Então veja que o problema não está em presumir a culpa ou presumir a verdade, a inocência. O problema estava porque, como os homens depois da queda se tornaram afeitos à falsidade, então eles corromperam o instrumento que poderia levá-los à verdade. Deus está agora retornando o seu povo ao Evangelho, para que o seu povo presuma a verdade, queira a verdade, ame a verdade e assim julgue com equidade aqueles que precisavam ser julgados. Desta forma, então, quando o Senhor Deus diz, não diga falso testemunho contra o teu próximo, não é? Então agora o Senhor está estabelecendo mecanismos. Graciosamente, o Senhor está colocando mecanismos para que o seu povo não peque, não é? Cometendo estas coisas, pecando, mentindo contra outros. Então, por exemplo, dentro desse mandamento você tem algumas questões que trazem esses mecanismos. O primeiro, notem que o mandamento diz, não diga testemunho, não fale ou não minta contra o teu próximo. A palavra próximo aqui, ela está reclamando uma relação espiritual que Israel possuía, que era uma relação de comunidade pactual, de aliança. Ele não está dizendo, não minta para o seu vizinho, mas minta para quem está longe. Não, a palavra próximo está sendo usada para reclamar o estado espiritual do povo, a ligação que havia entre eles, estabelecida em aliança, estabelecida em pacto. Então, o que Deus está dizendo é que dentro dos territórios, ou do território de Israel, todo aquele povo, tanto era povo dele, pertencendo a ele, como era irmão uns dos outros, porque eles pertenciam mutuamente em aliança, uns aos outros. Uns aos outros. Então, o que o Senhor está dizendo é, você está numa comunidade pactual, e você não pode mentir contra um integrante da comunidade pactual, porque você está debaixo de uma lei do Deus que os constitui em comunidade pactual. Quando isso é colocado para a proteção dos que eram acusados, não é? Inocente ou não, porque a verdade é quem iria definir quem era quem, e ao mesmo tempo, quando o Senhor estabelece essa questão de proximidade, os irmãos vão perceber, por exemplo, em Deuteronômio 19:15, não é? Que ninguém poderia ser morto senão pelo testemunho de duas pessoas. Isso era uma inovação no direito daquela época, porque no restante do mundo não tinha essa exigência. Só Israel tem essa exigência. Então, no verso de número 15, diz assim, Deuteronômio 19, verso 15. Uma só testemunha não se levantará contra alguém por qualquer iniquidade ou qualquer pecado, seja qual for que cometer. Pelo depoimento de duas ou três testemunhas se estabelecerá o fato. Então, notem que a ideia do próximo, não é?
ela exige agora que os mecanismos de proteção para que a verdade seja estabelecida comecem a ser praticados. E o primeiro é este: tem que haver mais de 2 testemunhas, ou pelo menos 2 testemunhas contra alguém. Menos do que isso não pode. Então ninguém, se um homem visse outro matando e só ele o viu, ele não poderia acusar o outro. O princípio é a pluralidade das testemunhas para que, de fato, todo fato pudesse ser esclarecido. Caso contrário, nada poderia ser feito. Mas aí talvez você pense assim: pastor, mas isso não é um grande crédito que Deus deu às testemunhas, ou seja, colocou poder sobre as testemunhas para definir a vida e a morte de alguém? Sim. Lembre que nós não temos os mecanismos que se tem hoje para averiguar a verdade. Então, de fato, o testemunho das testemunhas ocupou uma hipervalorização, o que era necessário naquela época. Então você vai dizer o seguinte: ah, pastor, então quer dizer que agora as pessoas estavam à mercê das testemunhas? Não. Não, porque Deus sabiamente colocou um outro mecanismo para proteger os acusados, sempre primando pela verdade. Deuteronômio 17 diz o seguinte. Deuteronômio 17 diz assim. Deuteronômio 17:7, perdão. Diz assim. Eu vou ler desde o verso 6. Por depoimento de 2 ou 3 testemunhas será morto o que houver de morrer. Por depoimento de uma só testemunha não morrerá. A mão das testemunhas será a primeira contra ele, para matá-lo, e depois a mão de todo o povo. Assim eliminará o mal do meio de ti. Olha que negócio incrível. Então o Senhor Deus estabeleceu a seguinte regra. A testemunha falaram lá contra alguém. Eram 2. Então os juízes acreditaram nas testemunhas e declararam que a pessoa deveria ser morta. Ok. Mas as testemunhas são as primeiras a lançar as pedras sobre a pessoa, à vista de todos aqueles que seriam usados como instrumento para executar a pena. Por quê? Para que ninguém esquecesse quem testemunhou. Ninguém esquecesse quem testemunhou. Vocês vão já entender isso. No Novo Testamento, os judeus queriam surpreender o Senhor Jesus Cristo e trouxeram-lhe uma prostituta, uma mulher que foi flagrada em adultério, João 8, verso 7. E eles disseram: a lei exige que ela seja apedrejada. Então Jesus disse: tudo bem, cumpram a lei. Só que a lei dizia mais, eles falaram só a metade da lei. Aí Jesus disse: quem estiver limpo, sem pecado, pode pegar a primeira pedra e jogar nela. Ou seja, quem é aquele que será a testemunha, ou as testemunhas verdadeiras contra ela? Porque se ela foi flagrada em adultério, cadê o adúltero? Que a Bíblia exigia que o adúltero fosse morto. Talvez o adúltero era um conchavado deles, um amigo deles, ou porque eles haviam distorcido a lei e trouxeram só parte do problema. Lembram desse texto, João 8? Então Jesus disse: tudo bem, quem estiver limpo, pegue a primeira pedra e jogue nela, ou seja a testemunha verdadeira. O que foi que eles fizeram? Ninguém atirou pedra nela. Por quê? Porque quem atirasse a primeira pedra nela tornava-se a testemunha, conforme Deuteronômio 17:7. E então Jesus poderia perguntar: e cadê o adúltero? Por que você quer matar ela e não quer matar o adúltero? A parcialidade na lei reclama sua morte. Ele foi a testemunha que matou ela, então agora nós temos que matá-lo. É por isso que eles não jogaram pedras na mulher. Não é porque eles eram bondosos, não é porque eles disseram: é verdade, nós estamos cometendo. Não, eles não disseram nada disso. Sabiamente, nosso Senhor aplicou a justiça e a verdade que emana da lei. Então ele disse: tudo bom, 2, eu só quero 2 que joguem a pedra nela em primeiro lugar. Por que ninguém jogou pedra nela? Que a lei reclamaria a morte deles. Entendem?
Então o Senhor criou mecanismos para que a verdade fosse estabelecida. No capítulo 19 do texto que nós lemos de Deuteronômio, nos versos 18 e 19, Deus vai estabelecer um elemento que está vinculado a Deuteronômio 17:7, que é o das testemunhas, que tem que ser as primeiras a lançar as pedras. Olha o que diz a Escritura. Deuteronômio 19, os versos 18 e 19, diz assim: os juízes indagarão bem. Se a testemunha for falsa e tiver testemunhado falsamente contra seu irmão, far-lhe-eis como cuidou fazer a seu irmão. Pausa. O julgamento já passou, a pessoa já foi penalizada, já morreu ou algum tipo de sentença foi dado a ele. Contudo, os juízes desconfiaram, ou alguém disse: olha, estão mentindo. Então os juízes, os sacerdotes agora vão trazer o caso de volta à tona e vão julgar com muito mais profundidade. Entende? Estão julgando com profundidade. O caso já passou, a pessoa já morreu ou já perdeu um braço, o que quer que seja. Só que agora surgiu um elemento, a mentira não se sustenta muito tempo, então surgiu um elemento do julgamento que mostrou que as testemunhas eram falsas. Então agora você tem o que fazer com as testemunhas. Vocês vão julgar bem, disse o texto. Julguem bem, não é? Far-lhe-eis como cuidou fazer a seu irmão, ou seja, a pena que foi aplicada à pessoa que eles testemunharam contra, será a pena que será aplicada a eles. Assim exterminareis o mal do vosso meio. Versos 20 e 21 para os irmãos entenderem melhor. Para que os que ficarem o ouçam e temam e nunca mais tornem a fazer semelhante mal no meio de ti, que é quebrar o 9º mandamento. Não olharás com piedade, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Então, se 2 testemunhas se levantassem contra alguém e a pena aplicada ao acusado foi perder a mão, e lá na frente descobre-se que eles mentiram, os juízes se reuniriam, investigariam as testemunhas, confirmando que o testemunho era falso. Qual era a penalidade de quem testemunhou falso? Eles iam lá ver no registro o que foi que aconteceu com fulano, perdeu a mão. Corta a mão dele, traz a mão, corta. A aprender a não mentir mais. Estes instrumentos são os instrumentos protetores da verdade. Por quê? Porque sem verdade não há justiça. São os instrumentos protetores da verdade. Lembra que antes a vida estava na mão do acusador, Deus agora está estabelecendo pelo 9º mandamento os meios e os elementos para que a vida dos acusados não esteja nas mãos nem de quem acusa, nem de quem julgue, mas nas mãos da própria verdade. Porque é pela verdade que de fato se exige, se aplica, se pratica, não é? A justiça. Então, é por esta razão que Deus trouxe em sua palavra o mandamento que trata sobre a santidade da verdade desta forma: não dirás falso testemunho contra o teu próximo, porque você tem agora uma reunião de elementos debaixo da orientação, né, ou da cabeça do 9º mandamento, que discernem como a verdade deve ser estabelecida nos casos em que envolva acusação e julgamento de alguém. Dito isto, então, o que o mandamento nos exige? O mandamento diz para nós não testemunharmos contra o nosso próximo. O Senhor Jesus Cristo, certa feita, foi indagado sobre quem era o próximo. Um sacerdote chegou para ele e disse assim: Senhor, o que eu faço para ir para o céu? Então o Senhor disse: ame a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo a ti mesmo. O cara, querendo se safar, achando que era um gênio, disse assim: e quem é o meu próximo? Aí Jesus, então, colocou ele no lugar dele, onde ele deveria estar, humilhado no pó. E Jesus contou a parábola que tem o título na sua Bíblia de O Bom Samaritano.
No final da parábola, a partir do verso 25, o Senhor perguntou ao homem: quem te parece dos 3 homens, o samaritano, o sacerdote e o levita, quem te parece ser o próximo do homem que foi assaltado e ferido? Aí ele agora, humilhado, não tendo mais para onde correr, achando que sua sabedoria era a última do mundo, então teve que se rebaixar e de fato atender ao que Cristo disse. Então ele disse: o que praticou a boa ação. Então Jesus falou: vai e faz o mesmo, ou seja, o teu próximo é esse. É aquele que precisa de você. Porque na cabeça dele, o próximo dele era o judeu. Então, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Então, o nosso próximo não é nosso parente de carne, não é nosso parente da fé. O nosso próximo é qualquer pessoa em nossa vida que Deus nos permita ter algum contato com ela, e então, na nossa relação com aquela pessoa, seja mais profunda ou menos profunda, é nosso dever não mentir, mas executar a verdade, praticar a verdade. Por isso, a exigência do 9º mandamento é, segundo o Catecismo Maior de Westminster, na pergunta 144, o mandamento exige de nós o seguinte: conservar e promover a verdade entre os homens e a boa reputação do nosso próximo, assim como a nossa. Então, conservar e manter a verdade entre os homens, a boa reputação nossa e do nosso próximo, não é? O mandamento também exige que nós mantenhamos e defendamos publicamente a verdade, dizendo-a sinceramente, livremente, claramente, de todo o coração, em questões de julgamento e justiça, e em outras questões também. O mandamento exige de nós que, em qualquer que seja a situação, nunca prefiramos a mentira, mas sempre prefiramos a verdade. Por isso Cristo disse: a palavra do crente é sim, sim, não, não. Ele não quer dizer que o crente é uma pessoa fechada, que não conversa, que não pensa, que não considera. O que ele quis dizer é que o crente não admite na sua boca a falsidade, a meia-verdade, que é uma mentira completa. Então, em qualquer que seja a situação, o crente deve preferir a verdade e só a verdade. O mandamento também exige de nós que nós julguemos caridosamente os nossos semelhantes, julgar com caridade os nossos semelhantes, com amor, e desejar e ter alegria pela boa reputação do nosso próximo. O mandamento também exige que nós defendamos a sua inocência até que se prove o contrário. O mandamento exige de nós também prontidão para receber as boas informações de alguém, para respeitar essas boas informações. Mas o mandamento também exige de nós prontidão para rejeitar os maldizentes, os caluniadores. Então, nós devemos acolher com muito mais prontidão algo que nos diga de alguém que seja verdadeiro, e devemos rejeitar com prontidão aquilo que nos fale de mal contra alguém, até que se prove o contrário. O mandamento exige que nós defendamos a nossa reputação quando necessário, e também exige que nós cumpramos as promessas lícitas e que pratiquemos tudo aquilo que for verdadeiro. Então percebam que a abrangência do mandamento não é apenas falar a verdade diante de um juiz num tribunal, mas é em todas as nossas conversas, em todas as nossas relações, em tudo que fazemos. Então, nós devemos ser verdadeiros. E olhe como isso é importante, principalmente na vida dentro da igreja, né? Um dos grandes problemas que nós enfrentamos como igreja é exatamente o acolhimento de qualquer fofoca contra alguém. E nós acolhemos isso com muita prontidão. Mas nós temos sérias resistências
para acolher com a mesma prontidão quando alguém nos fala de bem do outro. É por isso que um negócio chamado comunhão, interação entre os crentes, não é como deveria ser. Porque antes mesmo de nos abrir e presumir que seremos mais felizes com o outro, nós já presumimos que seremos infelizes com o outro. O mandamento exige então que nós pratiquemos, cumpramos tudo aquilo que for verdadeiro, e assim poderemos então honrar o Senhor e honrar uns aos outros. Mas o mandamento também tem proibições para nós. Quais são as proibições do mandamento? O mandamento nos proíbe então que nós falemos tudo aquilo que for falso, não é? Essa é a primeira grande proibição do mandamento, que é prejudicar a verdade, a boa reputação do nosso próximo, assim como a nossa, especialmente em julgamentos públicos. O mandamento proíbe o testemunho falso, o suborno de testemunhas, não é? O mandamento proíbe que nós pleiteemos, não é? Com consciência, a favor de causas más. Então aqui essa colocação do mandamento, ela tem uma aplicação, por exemplo, ideológica, política dos nossos dias. Tem muitos crentes que não conseguem entender, que quebram o nono mandamento, o defender, o formular e o pleitear cientemente a favor de uma causa má. Isso quebra o nono mandamento, que é contrário à verdade, não é? Mas não é o nosso assunto, não é o nosso texto, a gente pode explorar isso num outro dia. O mandamento também proíbe que nós resistamos à verdade, proíbe que nós formulemos e entreguemos sentenças injustas. O mandamento proíbe que nós chamemos de mal aquilo que é bom e que chamemos de bom aquilo que é mal. O mandamento proíbe que haja recompensa dos maus, como castigo dos bons. O mandamento proíbe todo tipo de falsificação, inclusive questões, por exemplo, falsificação de firmas, né? Ter firma reconhecida em cartório. O mandamento proíbe a suspensão da verdade, o silêncio indevido em causa justa e o falar a verdade inoportunamente ou com malícia para fins maus. Então, sabe quando alguém fala mal de alguém para você e você fica calado e acha que está fazendo o que é bíblico? Não, queridão, você está pecando, você está quebrando o nono mandamento, porque você está suspendendo a verdade, retendo a verdade, você está em silêncio inoportuno, quando é uma causa justa. Sabe alguém que vai fofocar para você e você ouve, foi mesmo? Então, isso não é... Deve ser algum... Isso não é algo correto. Isso não é algo bíblico. Ficar em silêncio quando alguém fala mal de outro. O mandamento também proíbe que nós pervertamos a verdade ou que nós falemos a verdade de modo duvidoso. Sabe, pessoas que ficam lançando tipo iscas e fica com aquela história de o passarinho verde me falou, isso não é bíblico, não é correto, tá? Não quebra o nono mandamento. O mandamento proíbe que nós mintamos. O mandamento proíbe que nós caluniemos pessoas. O mandamento proíbe que nós maldizemos, né, pessoas, destratemos. O mandamento proíbe também a conversa. Está aqui mesmo. Mas está sendo resolvido. O mandamento proíbe que nós também tenhamos conversas que no catecismo está tagarelar. Sabe aquelas conversas que não trarão nenhum tipo de edificação? No fundo, essas conversas prejudicarão a verdade. Então, nós temos...
né, de modo pecaminoso. O mandamento proíbe que nós atuemos com parcialidade, com má intenção, não é? O mandamento também proíbe que nós interpretemos as intenções das pessoas, né? Interpretemos as más intenções. E aí é julgar o coração, né? Você julga intenções quando elas são de fato claras, né? Mas eu e o Cid já passamos por isso. A pessoa dá um bom dia na rua e a gente não viu, nós não vimos, a pessoa interpretou que nós o ignoramos. Isso quebra o mandamento, tá? A má intenção, o julgar as intenções da pessoa como má, não é? O mandamento também proíbe que nós tenhamos más intenções, palavras, não é? Atos que firam outros. O mandamento proíbe a adulação. Engraçado, né? A gente acha que o pecado da adulação, da vanglória, da bajulação é somente moderno, depois que surgiu Brasília, né? Mas não, é antigo. E isso é pecado, quebra o 9º mandamento, porque a bajulação baseia-se na mentira para o interesse particular. Então, o mandamento proíbe a bajulação, a vanglória, o elogiar ou o depreciar demasiadamente a nós mesmos e outros. Nesse item do mandamento, nós temos duas questões bem modernas, com outros nomes, que é exatamente a auto e a baixo estima. Elas entram no mandamento, porque elas quebram o mandamento, não é? Elogiar-se demais ou depreciar-se demais quebra o mandamento, né? Quebra o mandamento, porque vai exatamente partir da mentira acerca de si e da realidade, contrária àquilo que a palavra estabelece. O mandamento também exige que nós agravemos faltas menores, ou seja, tornemos faltas menores como se fossem grandes, né? Tem gente que faz isso na igreja. Alguém não cumpriu o horário que marcou com ele, a pessoa acha que aquilo é semelhante a um assassinato, a um adultério, se escandaliza. Eu vou sair da igreja. Olha, filho, se você quer fazer isso, então eleve o seu padrão de impecabilidade, porque isso é contrário ao mandamento, não é? Isso é contrário ao mandamento, que é agravar faltas menores, como também quebra o mandamento encobrir faltas grandes, não é? Para as nossas crianças, por exemplo, elas geralmente gostam de quebrar o nono mandamento dando desculpas e tentando diminuir, atenuar os pecados delas, quando elas são chamadas a confessar os seus pecados diante dos pais ou diante de alguém que elas ofenderam francamente. Então isso quebra o nono mandamento, porque é uma mentira, a atenuação de um pecado ou o seu encobrimento quando é exigido uma confissão. O mandamento também proíbe que nós descubramos desnecessariamente as fraquezas de outra pessoa. Por que desnecessariamente? Porque existe momento que descobrir a fraqueza de alguém vai ser importante. Nas eleições para os oficialatos, é recomendado um exame dos candidatos. Então, o exame é descobrir as fraquezas para ver qual deles cumpre os requisitos bíblicos. E descobrir os seus dons para que confirme-se se vai eleger ou não aquela pessoa. Então, descobrir as fraquezas desnecessariamente quebra o mandamento, não é? Provérbios vai usar isso da seguinte forma: a palavra branda desvia o furor. Geralmente, quando você está irado, discutindo com alguém que também está irado, a sua tendência é apelar para as fraquezas do outro. E então você lança mais gasolina naquela fogueira. Lembre-se do mandamento. Não descubra as fraquezas do outro desnecessariamente. O mandamento também proíbe, não é? Levantar boatos falsos, receber e acreditar em rumores maus, tapar os ouvidos para uma defesa justa, suspeitar de forma ilícita, ter inveja ou tristeza pelo crédito merecido de alguém. O mandamento também proíbe, não é? Regozijar-se com a desgraça de alguém, o famoso bem feito, não é? De alguém, o desprezo escarnecedor, a quebra de promessas lícitas
e o praticar ou não evitar qualquer coisa que fira, a boa fama e a verdade. Então, tudo isso são proibições que o mandamento exige de nós. E veja como o mandamento, na sua aplicação, é muito amplo. Ele aborda todas as áreas da vida, negócios, conversas simples, conversas profundas, não é? Relacionamento de marido e mulher, pais e filhos, filhos e pais, pastor e igreja e pastor, todos estão debaixo da exigência de se viver, defender a verdade. Por fim, como podemos aplicar este mandamento particularmente às nossas vidas? Em primeiro lugar, você precisa lembrar que você está num mundo caído. Então, se você está num mundo caído e olhando basicamente os nossos dias, nós temos hoje uma cultura de falsidade defendida. A falsidade tem sido defendida como algo benéfico. É uma cultura de falsidade. Nós encontraremos muitas pessoas dizendo o seguinte: falar a verdade não é fácil, falar a verdade é revolucionário, ou seja, traz rupturas. E é verdade. E a Bíblia nos chamou exatamente para sermos ruptores com o pecado, com a mentira, com o engano, com a operação do erro, com Satanás. A minha primeira decepção no seminário foi quando um professor disse o seguinte: olha, se você acha que você vai agradar todo mundo, então você tire o seu cavalinho da chuva, você não vai agradar todo mundo. Mas essa não foi a decepção, né? Aí um colega disse assim: nem Jesus agradou todo mundo. Aí o pastor perguntou para ele o seguinte: aonde está na Bíblia escrito que Jesus foi chamado para agradar todo mundo? Aonde está na Escritura que ele foi chamado para agradar todo mundo? Foi a minha decepção, por quê? Porque eu usava aquele argumento também. E eu vi que era uma mentira aquilo que eu dizia. Jesus não foi chamado para agradar todo mundo. Ele mesmo disse: olha, eu vim trazer a espada. Eu vim trazer a inimizade entre o sogro e o genro, a sogra e a nora, o marido e a mulher, os pais e os filhos. Está lá Mateus 7. E ele estava se referindo acerca do Evangelho. Quando uma pessoa se converte numa casa, os laços de sangue não são mais suficientes agora. Aqueles que não são crentes se voltarão contra o crente. Por isso ele disse: eu não vim para agradar todo mundo. Então nós não fomos chamados para agradar todo mundo. Nós não fomos chamados para agradar todo mundo. Nós fomos chamados para agradar uma única pessoa, o Senhor Deus. Foi por isso que Jesus resumiu os mandamentos dizendo: ame a Deus acima de todas as coisas, inclusive de você mesmo. E depois ame o seu próximo como você. Ele não disse: ame você mesmo, depois você ama a Deus, depois você ama o seu próximo. Não. Ama a Deus acima de todas as coisas. Depois você ama o seu próximo. E se sobrar tempo, aí você ama você mesmo, porque você já se ama por natureza. Ninguém se odeia. Pode crer nisso. Todos se amam em alta medida. Então nós não fomos chamados para agradar todo mundo, mas sim fomos chamados para revolucionar o mundo com a verdade do Evangelho. Mas é verdade que a verdade do Evangelho tem um preço. E aí é onde está o X da questão. Nós não queremos pagar o preço da verdade. Por isso que tem havido uma defesa da cultura da falsidade, porque a falsidade promove uma sensação falsa de que todos estão bem, quando na verdade não estão. Por exemplo, as universidades ou o ramo científico, eles têm promovido uma grande mentira para poder subsidiar, ou seja, amparar outras mentiras que vieram depois disso. Qual é a grande falsidade do meio científico? Não há verdade absoluta. É relativa, é parcial,
Com base nisso, então, qualquer outra coisa pode ser defendida. Então, quando um crente afirma que a verdade é absoluta e a verdade é Deus e a sua palavra, ele vai ser rechaçado, excluído dos campos acadêmicos. Tá, então eu tenho que fazer uma escolha. Eu minto para Deus e para os homens, ou eu falo a verdade para os homens porque eu quero viver a verdade de Deus? Pense, a vida nesta terra pode durar no máximo 100 anos. Depois da morte, a sua existência não tem fim. Então calcule o preço. Para quem vale mais mentir nesta terra? Para os homens ou para Deus? No ambiente dos negócios, falar a verdade traz prejuízos financeiros. Mas falar a falsidade traz ganhos financeiros. Então pense. Com que roupas você quer vestir a sua alma no dia da sua morte? Com um terno de milhões ou com as vestes da santidade? Qual delas você levará consigo? Não é? Nos relacionamentos, por exemplo, falar a verdade caracteriza a pessoa como chata ou certinho. Mas o que é mais interessante é que a acusação que é dada a quem é chato ou certinho, porque busca falar a verdade, né? É sempre de quem quer a falsidade, a mentira, o engano. Então a pergunta é: com quem você quer ter comunhão nesta terra e na vida por vir? Com alguém que pode te decepcionar amanhã ou com alguém que nunca te decepcionará, nem nesta vida e nem na porvir? Entende? Então há uma cultura de falsidade. Na igreja há uma cultura de falsidade. Os pastores geralmente são pressionados a pregar aquilo que agrada à igreja. E o que agrada precisa ter falsidade. Nós lemos em João 13, não é? Pedro, na melhor das intenções, querendo dizer: Senhor, não, o Senhor não pode me lavar, porque o Senhor é o Senhor. Jesus foi muito honesto e disse assim: se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Ele não disse: não, Pedro, eu entendo o que você está dizendo e tal, é verdade, eu não vou te lavar. Não, filho, se eu não te lavar, irás para o inferno. Não, eu quero ser lavado. Entendem? Agora, infelizmente, a mentira tem se tornado uma moeda valiosa nas transações humanas. Valiosa nas transações humanas, não é? Muito valiosa, tanto que há uma discussão sobre o cientificismo, por exemplo, que é usar a linguagem científica para defender qualquer coisa, não é? Isso é uma mentira. Admite-se, então, a não existência da verdade para que possa suportar as mentiras. Na universidade, nos negócios, nos relacionamentos, na fé e por aí vai. Então, infelizmente, a falsidade tem sido algo extremamente preferido. E não somente pelos descrentes, mas infelizmente pelos crentes. A mentira tem sido mais acolhida do que a verdade. Em segundo lugar, o texto nos mostra algo extremamente formidável sobre a aplicação e a execução da verdade. Se você observar, por exemplo, não é? O texto de Êxodo 20, verso de número 16. Note que o Senhor Jesus está tratando, dizendo o seguinte, o Senhor Jesus não, perdão, o texto está tratando dizendo o seguinte: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Muitas pessoas utilizam-se dessa ideia de falar a verdade para falar de forma grosseira
para falar de forma abrupta, não é? Para falar de forma inconveniente. Então eles dizem, eu estou falando a verdade, o outro é que não quer me ouvir. Será que isso procede? Não, isso não procede. Não procede. O texto, quando nos diz assim, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, e eu já expliquei o que é o teu próximo. Então, ele é uma ordem que é dada para um povo que está numa relação de pacto, numa relação de aliança. O texto exige que eu fale com o outro numa perspectiva de caridade, de relacionamento espiritual. O apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Efésios, no capítulo 4, no verso 15, Paulo vai dizer que nós devemos falar a verdade em amor. Então, Paulo vai dizer que nós devemos falar a verdade em amor. Então, essa história de falar de forma bruta, desrespeitosa, inconveniente e dizer que isso é a verdade, não, isso é uma mentira. Porque a exigência do mandamento, quando ele diz, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, a exigência do mandamento é que eu estou falando a alguém que é próximo, a alguém que tem uma relação pactual, espiritual comigo. E não o contrário. Então eu não posso sair, por exemplo, falando de qualquer forma a qualquer pessoa. Da mesma maneira, por exemplo, que aqueles que se calam diante de uma mentira, de uma fofoca ou de um boato, né? E depois dizem, olha, eu não participei de tal coisa, isso não é verdade, participou sim, porque nós já vimos, o mandamento proíbe o silêncio pecaminoso, o obstruir-se à verdade, o mandamento proíbe isso, como também proíbe falar inoportunamente, né? Não oportunamente. Um pastor presbiteriano, eu acho que é, mas acho que não tenho certeza, mas é um teólogo, um pastor, um homem muito fiel, William Barclay, ele disse o seguinte: é um princípio importante, pois um silêncio covarde ou descuidado pode ser um crime do mesmo sentido quanto um discurso falso ou mentiroso. Então, ficar em silêncio é tão criminoso quanto falar inoportunamente, não é? Quanto falar inoportunamente. Falar, então, de forma desrespeitosa, como é que a gente faz, pastor, para discernir quando eu devo ficar calado, quando eu devo falar, como é que eu faço? Para não falar de forma inoportuna ou de forma abrupta e etc. Então, por exemplo, Paulo nos diz que eu tenho que falar em amor. E o mandamento ordena que eu não fique calado diante de uma acusação, mas ao mesmo tempo o mandamento estabelece que há um dever de falar em amor ao meu próximo. Então, por exemplo, Provérbios 15, 28 diz que o justo medita no que há de responder. Então, a primeira coisa que você vai fazer para saber se deve falar ou não falar é escutar. Se a pessoa começa a falar mal de alguém que não está presente na conversa, você deve interromper a conversa e dizer, olha, o que você está me dizendo, eu posso dizer para outra pessoa? Você vai falar com a outra pessoa o que você está me dizendo? Não, então eu não posso te ouvir. Esses dias mesmo, conversando com uma pessoa, por mensagem, disse assim, eu preciso que o senhor me garanta, confidência, guarde um segredo. Eu disse, olha, eu não guardo segredos. Eu só discerno se eu posso falar ou não falar o que foi dito. Porque se o que você me falar envolver crime, eu denuncio na polícia. E se for pecado, eu tenho que falar com o que sofreu o problema. Aí não foi adiante a conversa. Então você precisa discernir o que você vai responder. Não é? Discernir o que você vai responder. Então, Provérbios diz que eu preciso ouvir e responder com discernimento. Outra questão que envolve esse saber ou não saber quando falar e quando conversar, quando responder, quando ficar em silêncio, note que o mandamento também diz o seguinte, não é? Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Então, veja que a pessoa, para dar um falso testemunho num tribunal, ele precisa ser convocado.
Se ele não for convocado, ele não precisa falar no tribunal. Então, isso significa dizer que eu tenho dois deveres. O primeiro, eu tenho o dever de falar a verdade. E o segundo, eu tenho o dever de falar a verdade quando for meu dever falar. Quando não for seu dever falar, você fica calado. Quando for o seu dever falar, você fala. Olha que coisa simples e maravilhosa. Quando for o seu dever de falar a verdade, você fala. Quando não for o seu dever de falar, você não fala. Então é assim que julgamos quando nos pronunciamos. Eu estou conversando com alguém, alguém diz assim, olha, vai chover e não tem nenhuma nuvem no céu. Não tem necessidade de eu dizer assim, você é cego, ou é doido, ou está em Marte. Não. Ele não perguntou para mim, você acha que vai chover? Aí eu diria, não, porque eu não vejo nuvem nenhuma no céu. Então, às vezes, existem coisas que são lançadas nas conversas que não requer o seu posicionamento. Então, não fale, querido. Olha que maravilha, não fale. Exigiram, fale. Não se exige, não fale. Não é? Isso é um negócio tão bom. Provérbios 17, 27 e 28 diz o seguinte, que até o tolo, quando fica calado, é tido por sábio. Então, domine a sua boca. Lembra que o mandamento proíbe tagarelar? Domine a sua fala, domine a sua boca e você, então, não entrará em enrascadas, não é? Não entrará nessas enrascadas aí de conversas, de dar atenção ou de anuir algum tipo de fofoca, maledicência, algo do tipo. Por fim, o mandamento defende a santidade da verdade. Mas existe um pecado muito promovido por nós, os crentes, que não é tido como algo odioso, mas deveria ser. Mas ele não é tido como algo odioso. E esse pecado é exatamente a fofoca. Eu vou para o meu 13º ano de pastorado. Com mais outros 8 de crente. Nunca vi um crente ser disciplinado por fofoca. Mas já vi muitos que precisavam ser disciplinados por fofoca. Até pastor que deveria ser repreendido porque era um fofoqueiro. Presbítero, diácono. Mas esse é um pecado que não é dado a atenção merecida. E infelizmente, ele é um pecado que é cultivado no seio da igreja, não é? A fofoca, a maledicência. Por isso, eu vou dar algumas perguntas que vocês vão memorizar e colocar diante das conversas de vocês. Quando alguém estiver falando alguma coisa com você, você pode perguntar o seguinte, você quer saber se algo é verdadeiro ou não? Então, e até para você examinar o que você está dizendo. Então, a primeira coisa que você pergunta é verdade o que eu estou ouvindo ou o que eu estou dizendo? É verdade? Ou é imaginação, suposição, sonho, ficção, delírio? É verdade o que eu estou ouvindo ou o que eu estou dizendo? É necessário ser dito nesta conversa algo sobre esta pessoa? É necessário ser dito isso? É necessário ser dito isto sobre aquela pessoa? Ou é necessário ser dito tal coisa nesta conversa? Eu falaria dessa forma se a pessoa de quem eu estou falando estivesse aqui? Eu falaria na frente da pessoa tudo aquilo que eu estou falando dele para outra pessoa? Quando você fizer essas perguntinhas e se em todas elas for não, então você sabe o que você não deve dizer e você também sabe o que você não deve ouvir. Os puritanos diziam que quem ouve fofoca carrega o diabo nos seus ouvidos. E quem fala fofoca carrega o diabo na sua língua. Prezemos pela verdade, porque ela, de fato,
é que nos santifica, conforme João 17, 17. Amém.